contar a vocês uma experiência que eu tive essa semana atrás, que eu tive um sonho, né, que tinha muita gente numa escola. Aí eu também tava, né, aí eu não via o rosto não, sei que era muita gente desconhecida até. Aí o sinal de alarme tocou, sendo que o lugar ia explodir, né. Aí todo mundo começou a correr, um desespero. Aí correndo por uma única porta, que só tinha uma porta. Muito pequena, era fina assim para passar, pequena. Quase ninguém conseguia passar. Quando eu passei, eu olhava lá para dentro e via que era muita gente, né. Eu falava, meu Deus, não vai dar tempo, o lugar vai explodir. Aí eu olhava pro lado, via o pastor Eduardo todo de branco, né. E ele falava assim, só os meus escolhidos poderão salvar. Aí eu fui e acordei. Aí eu orei e falei assim, Senhor, quanta gente vai ficar naquele grande dia, né? Aí eu fui, orei, tirei uma palavra que caiu em Jeremias. Jeremias 6. Porque torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam murmurando, são duros como bronze e ferro. Todos eles andam corruptamente. Já o forno se queimou, o chumbo se consumiu como fogo. Em vão vai fundindo o fundidor, tão diligentemente, pois os maus são os arrancados. Prata rejeitada lhe chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Caiu bem em cima, né? Meio que quando eu estava orando, eu falei, meu Deus, siga o meu dedo até a sua palavra, que o Senhor quer falar comigo. Caiu bem em cima, aquelas pessoas que vão ficar, né? E eu queria pedir aos irmãos que continuem orando por mim, para me santificar cada vez mais, continuar. Peço os irmãos também se santifiquem cada vez mais, porque foi horrível. E toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Irmãos, nós temos falado para os irmãos, eu sei que às vezes chega um momento que eles vão ficar desacreditando no que Deus tem falado. Hoje Deus estava falando comigo, por que tantos testemunhos eu estou trazendo e Deus está trazendo para a igreja nos últimos dias? Porque Deus não quer que ninguém vá para o inferno e fique na grande tribulação. Talvez, irmãos, vocês pensem que Deus ele é tão duro por ser um fogo consumidor. Deus é amor, irmãos. Duros somos nós, Deus é amor. Ele é um fogo consumidor. E eu estava hoje, assim, com o coração muito comovido, porque, irmãos, Deus não quer que ninguém se perca. Eu estava pensando, Senhor, tem muitas pessoas desdenhando, e zombando e rindo das revelações que Deus tem dado. Eu vi algo esses dias, me deu tristeza, com sinceridade. Se tivesse falado perto de mim, ou alguém tivesse rido perto de mim, de outra pessoa, eu teria falado no rosto do Senhor, quem for aqui, eu teria falado. A Escritura, irmãos, está aqui. É muito ruim quando pessoas no nosso meio, no meio evangélico, não sei, são incrédulos quanto às revelações que Deus está dando. Nunca tiveram experiência com o Senhor. Está vendo essa madeira aqui? Está morta, não está? Ela pode falar? Para nós, né? Mas para Deus ela pode falar. A Bíblia diz que as coisas inanimadas vão falar e vão glorificar. Então é difícil um peixe falar? É difícil uma flor cantar? Não sejam incrédulos, mas crente. Para o mundo isso tudo é impossível. É possível um homem depois de 4 dias ter vida? Ser recomposto? Para o homem, para nós é difícil. É difícil um homem desaparecer aqui e aparecer numa cidade. Não é mais fácil um homem desaparecer aqui e aparecer em outra cidade, ou Deus abrir a boca de um peixe para cantar e louvar? O peixe não fala. Burro
também não fala. Mas Deus abriu a boca da jumenta e ela falou. Glória a Deus, aleluia. E vários irmãos que tiveram o céu viram que as coisas cantavam, tudo cantava, até os prédios cantavam. Que isso? Um zombie, irmãos. Aquele que não crê, não dê da sua bebida para os outros, guarda só para você se você não crê, porque está escrito aqui. Falta de leitura, nós apontamos às vezes o dedo sujo para as pessoas e achamos que as pessoas estão falando demais, por falta de conhecimento das Escrituras. A Bíblia diz que naquele dia todas as coisas que estão no céu e na terra, todas as coisas vão louvar e bendizer o nome do Senhor. Que a pedra da parede vai testificar contra os pecadores e a trave da porta vão falar. Jesus disse: se eles se calarem, as próprias pedras vão clamar. Não, Jesus não estava falando da pedra. Rapaz, ele falou das pessoas duras e falou das pedras, porque as pedras podem falar. Para Deus, irmãos, não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. E Deus estava me falando por que Ele está mostrando vários testemunhos, visões e revelações. Está cumprindo o livro de Joel. Abram comigo aí no livro de Joel. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor é cuidadoso. Nós é que somos descuidados. Joel 2, 28, que diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Começou ali com Cristo Jesus após a sua ressurreição. O Espírito Santo foi derramado. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu Espírito. E mostrarei prodígio no céu e na terra: sangue, fogo, coluna de fogo. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Glória a Deus. Antes de ver a grande tribulação, Deus falou que ia fazer tudo isso. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Porque no Monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Aleluia. Irmãos, crentes incrédulos, está cheio de crentes incrédulos por aí, que já não acredita mais em nada, de tanto que está envolvido com a incredulidade desse mundo. Eu sinceramente já estou por aqui, porque o Senhor tem mostrado o que Ele tem falado. Hoje novamente, fala para o meu povo, porque muitos do meio do meu povo não creem em mim. Como dizia lá um filme, os crentes são incrédulos secretos. Incrédulos secretos, escondidos com o nome de crente, mas são incrédulos, não acreditam nisso, não acreditam naquilo, um monte de coisa, um monte de palavreados, um monte de palavras bonitas, e não tem experiência com Deus, nunca ouviu a voz de Deus, nunca viu nada, nunca sentiu o poder de Deus. Pode avaliar o que uma pessoa começa? Pode avaliar o que das coisas do Senhor? Não pode avaliar nada, porque aquele que não tem experiência com o Senhor não pode avaliar, não tem como avaliar, é incrédulo, é carnal, porque o carnal não compreende as coisas espirituais, e para ele parece loucura, aleluia, mas o espiritual discerne bem tudo. Irmãos, nós não estamos comendo gato por lebre. Deus está sendo misericordioso e está trazendo para nós uma chuva de testemunho, para que nós não venhamos nos perder. Aleluia. A Escritura diz que os anjos se alegram quando um pecador que estava no pecado se arrepende e entrega a sua vida a Jesus. A Bíblia diz que é uma alegria entre os anjos de Deus. Eu estava ouvindo isso, o testemunho que a irmã disse: irmãos, eu estava ali diante do Senhor quando subiu um anjo do céu, chorava demais. O anjo chorava um choro tal que o céu ficou em silêncio, e ele trazia um livro escrito, o nome das pessoas que tinham se afastado do Evangelho. E ela disse que viu um livro enorme, tinha um anjo de um lado do livro, um outro anjo do lado do livro, era um livro grande, não era um livrinho. Eles é que abriu a página, e um outro anjo, não é? Ela tinha, não sei descrever que tipo de caneta. Irmãos, eu creio. Diz que o céu fez o silêncio e o anjo chorava. Diz que era só aquele. E o Senhor falou assim: um varão, outro anjo poderoso.
Está vendo? Sabe por que está chorando? Por causa dos nomes, os nomes que vão ser riscados do livro da vida, apagados. Depois subiu, ela viu que subiu um outro anjo louvando e cantando um hino maravilhoso, com também um livro na mão, não é? Diz que aí quando ele mostrou o livro, era o nome dos novos convertidos, as pessoas que tinham se arrependido, as pessoas que creram no Senhor e estavam na igreja, e houve uma alegria no céu, como Jesus, ela viu os anjos louvando, glorificando, e o céu encheu de alegria pelos novos convertidos. Aleluia! Eu estou lembrando do irmão Juarez e sua esposa. Eles não tinham ainda um compromisso sério, mas o Juarez tomou um compromisso sério. Sabe de certo, irmão Juarez, que no momento que você tomou a decisão, o teu nome foi levado pelo anjo e houve uma alegria entre os anjos de Deus. Jesus disse isso! Jesus disse isso! Eu creio na palavra! Se alguém não crê, irmão, é incrédulo! Eu creio no que está escrito aqui! O diabo quer te mostrar para muita gente que a Bíblia foi escrita pelo homem, foi pelo homem, homens ungidos por Deus, homens inspirados pelo Espírito Santo. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Inferno não tem nada a ver com Deus. A terra tem, porque foi Ele que fez para nós habitarmos, mas o inferno não tem nada a ver com Deus. E a pessoa que não tem nada a ver com Deus vai morar num lugar aonde não tem nada a ver com Deus. O inferno. Mas se eu tenho alguma coisa a ver com Deus, se Deus habita em mim, aleluia, é com Ele que eu vou morar, aleluia. Aleluia. O pecado não tem nada a ver com Deus, a prostituição não tem nada a ver com Deus, aleluia, mentira não tem nada a ver com Deus, tem tudo a ver com o diabo. As vaidades têm tudo a ver com o inferno. Deus já mostrou para vários irmãos e irmãs o demônio da vaidade, tudo. Saias lascadas, curtas e apertadas. Irmão, não se engane. Quando eu falar aqui, não se engane. Nós estamos à beira do arrebatamento, de coisas que vão acontecer. Não fique morno, porque o morno Deus vai vomitar na sua boca, aleluia. O Senhor disse que vai vomitar, aleluia. Ele diz na sua palavra: eu queria que você fosse quente ou frio, mas como você é morno, você nem vai nem fica no meio do caminho. Eu vou te vomitar na minha boca, porque eu estou passando mal por você na minha vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmãos, eu tenho andado comovido porque Deus tem falado e o povo está marcando passo, aleluia. Oh meu Deus, aleluia. Deus tem um amor muito grande convosco, irmãos. Deus ama aos irmãos, Deus ama aqui a igreja, aleluia. Irmãos, como Deus tem revelado as coisas, como o Senhor tem mostrado para que em tempo algum nós íamos cair no laço do engano do diabo, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, uma palavra gloriosa que eu ouvi de um pastor. Eu falei, Senhor, tem que gravar isso. Isso que eu acabei de dizer, irmãos. O inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e os seus anjos. Aleluia. Deus não manda ninguém para o inferno. O homem é que se manda para lá. Porque quando o homem faz coisa que não tem nada a ver com Deus, ele vai morar num lugar que não tem nada a ver com Deus. Aleluia. Entenderam, irmãos? Entendam isso. Fala com as pessoas, aleluia. Se você não tem nada a ver com Deus, você vai habitar no mundo, porque esse mundo é de Deus. Está na mão do maligno do pecado. Está na mão, entre aspas, vamos dizer assim, o Senhor entregou os ímpios o pecado, mas quem domina a terra é o seu Deus. A terra Ele fez para os homens habitar, gozar das alegrias, das bênçãos que Deus colocou no seio da terra, colocou nas árvores, no ar, nos pássaros, em tudo. Veja como a terra, ela produz as coisas. O sol vem, então a água, ela evapora, cria-se uma nuvem e o Senhor com um chuveirinho vai regando, aleluia, para o homem plantar. Dá sabedoria o homem, dá semente, dá frutos de todo tipo de gosto e sabores, porque existe irmão que gosta de uma coisa, outro que gosta de outra. Deus fez tudo para agradar a todos. Tudo tem a ver com Deus. Aleluia. O céu tem a ver com Deus, o vento tem a ver com Deus. Mas o pecado não tem nada a ver com Deus. E aquele que não quer nada com Deus, não quer ter nada a ver com Deus, sua vida, então ele vai morar num lugar que não tem nada a ver com Deus. Inferno não é lugar de anjo, inferno não é lugar de Deus, inferno não é lugar de alegria, inferno não é lugar de prazer, é de tormento eterno. É lá que é o lugar dos perdidos que realmente viram as costas para o Senhor. Mas eu quero dizer, irmãos, Deus não quer que ninguém vá para lá. A vontade de Deus é que nós venhamos ouvir a voz do Senhor. E eu vou dizer, irmãos, presta bem atenção no que está acontecendo na face da terra.
Quando uma pessoa está fazendo seus estudos, enfrentando faculdade, quando vai chegando nos últimos estágios, a coisa não fica mais reída, não tem que estudar mais, as provas não ficam mais difíceis, é ou é? É verdade. Não se exige mais, porque vai chegando no final, no último período, não se exige mais. O aluno já não passou várias fases mais fáceis e agora começa uma fase mais difícil. É ou não é, irmãos? Amém. É ou não é, irmãos? Irmãos, isso em todo setor da vida. Se no quartel você começa como recruta, de recruta vai para o soldado, de soldado vai para cabo, de cabo vai para sargento e assim por diante. Mas quando vai chegando a um ponto mais alto, vai se requerendo mais do soldado militar e ele tem que dar muito mais conta, ele tem que ter estudo, ele tem que saber muitas coisas. É ou não é, irmãos? É ou não é, irmãos? Eu estou inventando alguma coisa de mim? Não. Então, amados, conforme vai chegando o momento do arrebatamento da igreja, o momento da igreja habitar no céu, Deus vai requerendo mais. É por isso que Ele está enviando os testemunhos. É por isso que o Senhor está enchendo a igreja de conhecimento, para a igreja se aproximar melhor. Não fique congelado no tempo, não fique atrasado, avance, porque a Escritura diz: quem é santo, santifique-se ainda. Ele não diz quem é santo, continue santo do jeito que está, olhando para trás, não. Ele diz: quem é santo, avance para frente. A melhor é a sua santidade, porque a vontade de Deus é essa, a nossa santificação, um melhoramento, porque já estamos há 200 anos aprendendo aquela mesmíssima coisa, tomando aquele café com leite. É hora de nós comermos um alimento mais sólido, é hora de nós avançarmos e não ficarmos atrasados com aqueles que estão olhando para o mundo, porque o Senhor vai deixar, está chegando a prova final, a faculdade vai terminar, vai se encerrar, e é necessário, meus amados irmãos, nós fazemos boa prova para sermos aprovados, porque o arrebatamento da igreja, ele vai acontecer sim, e Deus só vai levar os santificados, os purificados, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu disse para os irmãos do dia, quando nós estávamos lendo Ezequiel capítulo 9, que o Senhor já está marcando a testa dos homens que estão gemendo, suspirando. Deus mostrou essa varoa na igreja dela, não vou dizer o nome, mostrou quando algumas pessoas se encontravam no meio da rua, não é? O anjo passava o sangue da sua mão, que estava na sua mão, passava na pessoa, na cabeça, na testa da pessoa, ia passando. Chegou na igreja, passou no pastor, o anjo viu o pastor, e passou no pastor, passou no presbítero, mas quando chegou nenhum presbítero, não passou. Foi em algumas irmãs, passava nenhuma, ficava 5, passava em outro, mas passava por 6 e não marcava. No grupo da mocidade, acho que não marcou 1. Aí, mas Senhor, tem misericórdia, Senhor, pelo menos 1. Quem está de bem com o mundo, se alegra com o mundo, mesmo que esteja na casa do Senhor, não poderá ser levado. Obreiro que está na frente, pregando a palavra, está de cara na televisão, não poderá ser levado. Irmãos, o Senhor está mostrando para a igreja acordar, só que tem gente que está desacreditando o que Deus está mostrando, mas está dentro da palavra. Irmãos, eu não sou exagerado, irmãos, mas aquilo que o Espírito vai dando e vai tocando em nós vamos falar para o bem de vocês. Eu quero que vocês todos verdadeiramente sejam salvos. Mas se alguém, irmãos, não gostar de mim porque eu estou falando essas coisas, eu vou falar. Conforme o Espírito for dando, irmãos, eu vou falar, eu vou dizer outra coisa, hein? As varoas, consulta a boca do Senhor a respeito dos vossos corpos, a respeito de muitas coisas que Deus está mostrando, porque Deus está revelando que muitas irmãs que já ouviram falar sobre o seu corpo, suas pernas, sobre depilagem, um monte de coisa, sobre pintura, esticamento de cabelo. Cuidado com a vaidade, porque é um demônio que comanda isso. E o Senhor tem dito que não vai subir. Podem consultar a boca do Senhor. Cuidado com esse demônio de parar cabelo, cortar cabelo, pintar cabelo. Cuidado com esse demônio da vaidade, porque, irmão, isso não está somente aqui, isso está aqui dentro. A vaidade não está só no exterior, não. Ele está aqui dentro. Está aqui dentro. E outra coisa, aquilo que Deus não deu, que o inimigo está fazendo para mudar o homem, né? Isso desagrada ao Senhor. É como, por exemplo, adulterar, rasurar o que Deus fez. Se Deus diz não faça, e você faz, você contradizeu, você não testificou de Deus, você está propagando o inferno, o que o inimigo criou. Se você faz propaganda de uma vaidade que cria por aí na moda, por exemplo, você está simplesmente propagando o que o diabo criou, o que o diabo inventou. Então, nós, na verdade, fomos chamados para dar testemunho da glória de Deus, como diz o Salmo 103. Bendiz a minha alma, Senhor, em tudo, que é mim, bendiga o seu santo nome, aleluia. Se o meu cabelo está ficando branco, porque foi Deus que ordenou que ele ficasse branco, porque o cabelo de Deus é branco, aleluia. E por que eu vou pintar meu cabelo? Porque a pintura não foi Deus que fez. Porque se Deus quisesse que o cabelo fosse pintado, Ele não deixaria o cabelo ficar branco, aleluia.
para alguém e você encontrasse o seu presente lá no lixo, o que você faria? Eu ficaria muito triste. Pois é, eu tenho visto no lixo as coisas que eu dei para o povo. Estão jogando fora as coisas que eu dei e estão recebendo o que o diabo está dando. O diabo vem para contradizer. Deus te dá uma coisa na simplicidade, o diabo te dá uma coisa florida e bonita e mostra para você: olha como é que fica bonito, olha, veja. Aí você fica hipnotizado e você termina aceitando. Aí o diabo diz: vendo? Fez a minha vontade. E de propósito, Deus não deixou tantas coisas assim tão bonita à vista dos olhos. Mas as coisas de Deus são belas do jeito espiritual que nós olhamos. Eu acho minha mão bonita, vendo? Não tem uma pintura, nem esmalte incolor. Nunca uma mulher, um homem sentou para tirar a cutícula da minha mão. Eu não preciso, não me sinto inferior com isso. Tudo bem, tirar uma cutícula, eu acho que está tirando ali o excesso, tirando o excesso da unha, mas não tem pintura nenhuma. Para fortalecer, nada. É simples, é normal. É normal, normal. Aleluia. E é ungida, porque quando o Senhor ordena, o milagre acontece. Aleluia. Aleluia. Quando o Senhor ordena, alguém é curado. Aleluia. Quando o Senhor ordena, o demônio sai. Aleluia. Porque na minha mão não tem nada do demônio aqui. Aleluia. Aleluia. Nem anel, nem brilhante, nem desenho, nem nada. Aleluia. É isso, irmão. Sede santo em toda maneira de viver. Aleluia. E o mesmo Deus de Pai nos santifique em tudo. Todo o vosso corpo, espírito e alma sejam plenamente conservados para a vida do Senhor. Aleluia. Não se sintam diminuídos, se sintam honrados por ser chamados, porque Deus chamou vocês para dar o testemunho final. Nós vamos dar o testemunho final. Nós vamos ou não vamos, irmãos? Nós vamos dar o testemunho final que muitas igrejas, muitos crentes e muitos religiosos não querem dar. E eu tenho pedido ao Senhor: traz homens e mulheres para a nossa igreja para dar o testemunho final. Forma um pelotão de elite da congregação, assim como eu fui no quartel de fuzileiro. Assim seja conosco também, Senhor. Aleluia. Homens de coragem, mulheres de coragem, jovens de coragem, crianças de coragem. Aleluia. Para segurar a bandeira da palavra sem rótulo de denominação. Aleluia. Nós não vamos carregar nome de pastor, nem nome de denominação, mas o nome de Jesus Cristo em um testemunho vivo, santo e agradável, que é bom diante do Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Irmãos, Deus tem amado os irmãos, Deus tem amado esta obra. É uma pequena obra entre muitas obras na terra, mas Deus tem amado o culto. Mas o Senhor tem mandado falar, irmãos, que Ele não quer que ninguém se perca. Mas, irmãos, é preciso nós abandonar de uma vez por toda. O inferno é uma coisa que vocês não têm ideia do que seja. Enquanto vocês olham para o mundo, vocês comem, falam, bebem, vocês ficam anestesiados. O prazer da vida pode sufocar a verdade. Mas todos os irmãos que foram lá, irmãos, vieram diferente. Já não estou ligando. Eu ouvi um testemunho do pastor que ele tinha uma imobiliária, ele faturava 1,5 milhão por ano. Ele disse que depois que o Senhor fez isso com ele, ele disse: por que o Senhor me escolheu a mim, Senhor? Para você sentir o que é não ter esperança mais. Para você sentir o que é estar num lugar onde você não tem saída. E para você falar para o meu povo, porque o meu povo está se perdendo. Aleluia. Ele disse que quando voltou, a vida dele mudou. Ele não queria ganhar mais dinheiro. Ele queria salvar as almas, pregar, falar. Oh, Jesus! Oh, meu Deus! Irmão, se eu pudesse, eu converteria o coração de todos os meus filhos. Aí a Priscila, Keila, Jael, Davi, Juliana, Carolina. Irmãos, o Senhor tem falado para nós orarmos e não deixar de falar que Ele está às portas e tem muita coisa que fazer. Até lá, muitos não vão conseguir chegar ao ponto que Deus quer. Esse é o problema. Enquanto as pessoas vão demorando, vai ficar mais difícil para elas chegar a um ponto que Deus quer. Aleluia. Eu
minha idade, está com 46 anos. Ela era jovem na mocidade, quando eu estava também na mocidade da Igreja Batista do Calvário. Eu tinha 18 para 19 anos. Ela se afastou do caminho depois. E ela teve um sonho já depois de quase 40 anos. O Senhor falou para ela: olha, se você não voltar, não haverá tempo de você se preparar. Meu Deus, eu considerei aquilo ali, porque Deus já tinha falado isso no meu coração. Senhor, muitos não vão conseguir, de tanto tempo que ficou envolvido com coisa errada. Porque a pessoa que se desvia, irmãos, ele tem uma dificuldade tremenda, porque ele prova do gosto lá fora e tem dificuldade de abandonar. Como alguns que vêm para o Evangelho, são terra cheia de espinhos. A sedução das riquezas, dos prazeres, de cuidar da vida, não deixa a palavra germinar dentro do coração, como nós estudamos aqui ontem. Amados e queridos irmãos, e precisamos falar para os nossos irmãos e para os nossos parentes que o Senhor está avisando que vai ser uma coisa muito triste. Precisamos falar, precisamos abrir nossa boca e orar também. Eu não sei o que dizer. Eu falei para o Senhor, Senhor, não sei palavra. Eu não convenço ninguém. A palavra é só de exortação. Eu não consigo falar palavras bonitas para convencer ninguém. Eu não consigo dar a opinião de ninguém, Senhor. Eu ultimamente não quero discutir, eu quero brigar. Mas o pastor falou assim: Senhor, eu não consigo ganhar, as pessoas estão tão endurecidas. O Senhor disse: conta o que você viu. Quem convence é o meu Espírito Santo. Aleluia! É verdade. Oh, glória. Aleluia! Eu creio que Deus vai me dando resposta, assim vai me fazendo lembrar da palavra. Eu disse: ó, Senhor, é verdade. Mas nós ficamos naquela agonia de querer que as pessoas entendam, de que nossos filhos se aproximem, porque o tempo está se acabando. O tempo de prova está acabando, o tempo de preparação está se findando, ficando curto. E quanto mais a pessoa marca passo e dá passo para trás e deixa de fazer o que Deus quer e está se preocupando com a sua vida futura terrena, fica mais difícil para essas pessoas. E os crentes desviados, então, irmão, vão encontrar muitas dificuldades. Aleluia. E na grande tribulação será muito difícil negar o sinal da besta. Será muito difícil. Hoje as pessoas deixam Jesus por provinha deste tamanho. Coisas que acontecem pequenas na sua vida. Na grande tribulação será difícil a pessoa enfrentar a morte, que vai ser lenta. Aleluia. Sem a unção, sem a graça, sem o Espírito, sem o conforto, sem hino, sem pregação, sem as coisas que podemos ter acesso a elas. Será difícil para uma pessoa, aleluia, morrer por amor a Cristo ali. Será difícil, será sem unção. Muitos vão ser salvos, mas vai ser muito difícil. Se agora o irmão, a irmã acha que está com dificuldade de andar segundo a palavra de Deus, pense duas vezes isso. Irmãos, se alguém não está bem diante do Senhor, eu digo para você nessa noite: não vá para o inferno. Muda a direção. Muda o endereço do teu GPS para te levar para um lugar seguro. Vá para lá, não vira as costas para Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ele é o dono de tudo, Ele manda em tudo. Deus, Ele vai todo o poder no céu e na terra. Se você o maltratar, se você ferir o Senhor, com as tuas ações, com as tuas palavras, com os teus pensamentos, com as tuas vaidades, você vai para um lugar que não tem nada a ver com Ele. Se você não tem nada a ver com Jesus, realmente aqui não é seu lugar. Mas se você é dele, é de Cristo, Ele fez o irmão e a irmã segundo a sua imagem e semelhança. É tempo de nós consertar, santificar. É tempo de adoração, de nós adorar, louvar a Ele, porque está chegando a hora da igreja subir. E a igreja tem que louvar, bem dizer, a igreja tem que glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Vamos, irmãos, buscar a Deus. Vamos, irmãos, nos arrepender. Arrepende dos pecados que você acha que não é pecado. Aceita que você está pecando. Escreve lá, diga: Senhor, eu tenho pecado. Diga para o Senhor, como disse Davi: eu tenho pecado. Me ajuda a abandonar meu pecado. Eu estou no pecado.
pessoas vão para o inferno. Aleluia. Eu não tenho sabedoria, eu não tenho palavra para dizer mais nada. Mas eu quero dizer, irmão, que enquanto nós estivermos vivos, nós vamos protestar. Se o irmão ou a irmã ficar zangado comigo, eu tenho certeza de uma coisa, irmãos: o Senhor vai falar naquele dia, no dia do juízo, milhões de gente importante, irmãos, gente famosa, pessoas que procuraram se sobressair, mulheres bonitas e ricas, homens bonitos e ricos, estarão à esquerda do Senhor. A Bíblia diz que ali haverá pranto e ranger de dentes. As pessoas estarão ali numa agonia, por saber que os seus nomes não estarão escritos no livro da vida. E quando a história da sua vida for mostrada, aleluia, no dia do julgamento, porque não será um dia de 24 horas, nós não sabemos quanto tempo vai durar, se vai durar 1 milhão de anos o julgamento, mas todo mundo será julgado pelas coisas escritas no seu livro, aleluia, no seu registro. Eu tenho falado sobre isso. Não deixa passar, não deixa o diabo te esfriar por causa de fulano, por causa de Bertano, por causa de coisas materiais, por causa da pendência que você precisa. Não deixa o inimigo esfriar, não saia do culto como ouvinte esquecido. Vai para casa com temor. Pede ao Senhor para te mostrar o que está faltando na tua vida. Aleluia. Aqui alguns irmãos têm pedido ao Senhor para mostrar o que está faltando, e Deus está mostrando. Ontem um irmão chegou para mim: pastor, eu fui dormir, então estava sentindo uma dor nas costas, passei um negócio para dar massagem, minha esposa deu massagem, só que eu peguei no sono e dormi sem camisa. Olha, foi ontem aqui, corredor. E o Senhor me mostrou que eu estava aqui na igreja, mas a igreja tinha um segundo piso, estava muito cheio de gente. E o Senhor dava atenção a muitas outras pessoas. Eu queria estar perto do Senhor, mas não conseguia. Então, eu ia para um lado, para o outro, mas o Senhor não ligava muito para mim, porque o Senhor estava dando atenção das pessoas. Então, o irmão Márcio falou assim: irmão, sabe por que você não está conseguindo ficar do lado do pastor? Eu disse: por quê? Porque você está sem camisa. Aí ele olhou no sonho e estava sem camisa, aleluia. Eu disse: irmão, veja bem, vários irmãos, milhares de gente que existe na terra servindo a Deus, mas Deus se importa com os justos. Eu disse para ele: irmão, a Bíblia diz que Deus contempla todos os moradores da terra, mas os seus olhos estão fixos sobre os justos. Sabe por que Deus te deu sonho? Deus está te dando um toquezinho. Ô meu servo, você dormiu sem camisa. Meu anjo não fica sem camisa. Eu não ando sem camisa. Andar sem camisa não tem nada a ver com Deus, mas andar com camisa vestida tem tudo a ver com Deus. Tem tudo a ver. Andar pelado e nu, tem tudo a ver com o inferno. Vê os testemunhos das pessoas que foram ao inferno. As pessoas estão despidas. Não tem ninguém com roupa lá. Despidas. Todos eles, as pessoas despidas, sangrando, sendo torturadas. Eu digo para vocês: o diabo está enganando com as coisas da vida, amados. Está chegando a hora. O Senhor está enchendo a igreja de testemunho. Irmão, sabe por que Deus está trazendo os testemunhos? Há muitos anos atrás existia internet. Para nós não. Veio aparecer essa tecnologia justamente perto da hora. Deus já tinha tudo isso em mente. Ele ia espalhar os testemunhos do irmão lá dos Estados Unidos, lá no Canadá, lá na Rússia, o irmão lá na Grécia, os irmãos lá da China, os irmãos do Japão, os irmãos do Peru. Juntou um monte de testemunhos. Irmãos, às vezes a gente fala assim: mas que tal do testemunho isso? É claro, televisão fazia propaganda de testemunho das coisas de Deus, irmãos? Nunca. A internet é a emissora de televisão gratuita. Um varão teve uma revelação e o Senhor falou assim: fala isso na televisão. Senhor, não tem nem dinheiro para televisão. Fala na televisão gratuita. Ele acordou, não sabia que televisão era aquela. Aí, Senhor, que televisão gratuita é essa, meu Deus? Como é que eu vou fazer, Senhor? Contar isso que o Senhor me mostrou? Aí, um dia lá alguém lá falou sobre a internet. Internet? Nós colocamos testemunho na internet. E é isso. E ele colocou pela primeira vez. É isso que Deus fez. Nada aconteceu por acaso e nem está acontecendo por acaso. Se essas coisas estão vindo a nós, é porque Deus revelou. Davi está ali, casado, meu filho. Um dia ele disse assim: poxa, pai, tive um sonho. Que eu chegava no meu quarto, estava a internet lá ligada, no computador. Ele lembra disso.
Eu já estava sabendo que o Eusébio ia mandar um computador daquele antigo, né, que lá nos Estados Unidos estava superado, está até hoje em casa, né, computador. Eu falei, é de Deus mesmo. Mas, como eu fiquei assustado, porque eu sabia que a internet era uma faca de dois gumes, até nós, nos policiais, saber lidar com ela, graças a Deus, se tem servido para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! Através dela, os testemunhos têm chegado a mim. Irmãos têm contado os seus testemunhos vivos diretamente para mim. Já até me ligaram dos Estados Unidos, já me ligaram de Portugal, já me ligaram de outros países. Então, é de Deus ou não é, irmãos? Amém! Tem tudo a ver com Deus, porque Deus está sendo glorificado. Muitas pessoas ouvindo testemunhos zombam e escarnecem, mas outras estão louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque sabem que Deus está falando, Deus está ampliando. Lembram lá no deserto, quando de segunda a sexta o povo colhia o maná que brotava na terra, depois eles moíam e faziam pão para comer? Lembra que no sábado não produzia nada? E os irmãos lembram que na sexta-feira eles colhiam o dobro do que costumava colher de domingo, primeiro dia da semana, até quinta. Quando chegava a sexta, colhiam o dobro. Por quê? Porque no sábado não tinha mais nada. Aquilo ali é uma figura, aquilo ali é uma mensagem que desde a criação até agora são 7 períodos de 1000 anos, são 7.000 anos. A igreja vem colhendo, mas quando chegou agora no finalzinho, a igreja da terra começou a colher em dobro o maná, a palavra. Maná é o alimento, a palavra. A igreja começou a colher em dobro, porque o sábado está chegando aí, a grande tribulação não vai ter mais nada. Então Deus está dando o que tem de dar para o povo, está revelando coisas grandes e firmes que o povo não sabia. Também a Bíblia diz que nesses últimos períodos, muitos enganadores iriam torcer a palavra, iriam fazer negócio da Bíblia, negócio com a igreja, negócio com as ovelhas. Tudo isso está registrado no que está acontecendo atualmente. Diz também que nesta época que nós estamos falando da grande colheita e do conhecimento da palavra de Deus, diz também que o amor de muitas pessoas iria esfriar. Muita gente iria esfriar o seu amor. Ódio iria entrar no lugar do amor. As pessoas começam a olhar para outra, ter ódio ao invés de ter amor. É verdade. Diz também, irmãos, aleluia, que um menino ia se atrever contra um ancião. Tudo isso está se cumprindo diante dos nossos olhos. Só as pessoas que não estão atentas aos avisos de Deus, que não enxergam essas coisas, que tudo é normal. Já foi feita pesquisa pelas pessoas de fora, que em curto tempo, mais furacões, mais terremotos, mais desgraças e fomes e pestes está acontecendo do que há 30 anos atrás, que demoravam 10, 15, 20 anos atrás para acontecer uma desgraça no mundo. Vários aviões caindo, prédios caindo, um monte de coisa acontecendo, buracos, irmãos, buracos, vários buracos. De repente acontece um homem, não sei se foi na China, estava andando na calçada em frente a um prédio, um buraco abriu e engoliu ele para baixo e o matou, porque era fundo. Outro estava dentro de casa, deu tempo de sair, mas parece que o irmão dele não deu tempo, engoliu a casa toda. Uma pessoa foi entrar no banheiro, ele olhou para um buraco redondo de 30 metros, de 1 metro de circunferência. É que nós não sabíamos dessas coisas, irmão, porque a televisão não quer falar isso. A televisão é uma caixa de mentira, de engodo, de engano. As autoridades hipnotizam as pessoas em cima de noticiários e entre parentes não falam toda a verdade. Outra coisa, noticiário de desgraça e de morte. Eu estou falando essas coisas que conferem com a palavra, mas noticiário de todo dia você vai ficar ouvindo morte, ouvindo desgraça, de que fulano matou ciclano, de que não sei o que. Isso não é para nós. Isso não tem nada a ver com Deus. Se acontece uma mortandade no rio, você pode sair da sua casa para lá e resolver? Pode, irmão? Não. Então para que você está ouvindo? Foi isso que Jesus falou para uma irmã, que ela perguntou: Senhor, e sobre os noticiários? E o Senhor disse assim: se houver uma enchente em alguma cidade, você vê pela televisão, você pode ir lá impedir a enchente? O Senhor Jesus para ela: não, Senhor. Então por que você está vendo? E a Bíblia fala: se teus olhos forem mal, teu corpo será uma treva. Isaías diz: quem habitará? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quem habitará nas alturas com fogo consumidor? Aquele que é limpo de mãos,
que fecha os seus olhos para não ver o mal, e os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue. Quantas pessoas têm uma vontade de saber como é que é mesmo? Como é que foi? Quantas pessoas morreram mesmo? Como é que foi? Como é que é? O sentimento nosso tem que ser assim. Qual é a palavra que Deus falou hoje na igreja? O que você entendeu hoje que o pastor falou? Fala para mim. Se vai bater junto que eu entendi. Aleluia. Você lembra daquela palavra que o pastor citou ali, falando assim, mas eu preciso do versículo? Passa para mim, eu quero chegar em casa, eu quero meditar. Esse é o sentimento de Cristo dentro de nós. É um sentimento vivo. É um sentimento de autoridade e poder. Um sentimento de derrota, um sentimento de morte, só busca as coisas da morte. Em Romanos 8 diz que aquele que é espiritual, ele busca as coisas de Deus. Mas a inclinação da carne, os desejos, cara, a inclinação, o que a carne fica pendente, está escrito que é morte. Morte espiritual. Amados e queridos irmãos, Deus está avaliando. Nós estamos num processo, estamos num período de avaliação, estamos numa faculdade. A terra não é um campo de lazer, a terra é um campo de batalha. Nós estamos com nossos fuzis na mão, nós estamos nas nossas guaridas ou nas trincheiras, esperando o momento. Precisamos estar guarnecidos com todo o armamento de Deus. Diz a palavra do Senhor: tomai toda a armadura de Deus para que vocês lutem, não contra as pessoas, não contra as autoridades, contra os governos, mas contra as astutas ciladas do inimigo. Poxa, mas o inimigo ele só faz coisa terrível e negativa. Ele às vezes vem como um cordeirinho, um sapatinho de lã, como dizem muita gente, ou seja, sem fazer barulho, você não percebe, e ele pode usar a boca da pessoa que você mais gosta, e ela fala para você tão delicadamente uma coisa que não tem nada a ver com Deus. Eu estava falando para a irmã hoje, muitas vezes um amigo seu que você gosta, ele pode ser usado pelo diabo e você não percebe. Você não tem muita intimidade com Deus, não percebe. Judas chegou para Jesus e chamou Jesus à parte, tão delicadamente como o discípulo que Jesus chamou: Senhor, tem piedade de ti mesmo, de maneira nenhuma te sucederá isso do Senhor. Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, só as coisas que são dos homens. Vocês pensam que Pedro virou os olhos e fez uma coisa estranha e chamou Jesus com uma voz grossa? Que nada, ele falou calmamente, mas ali estava Satanás. Aí chega a esposa, ou esposo, ou filho: mas se a gente fizesse, acho que ia ser melhor, né? Querendo empurrar uma ideia que não é da palavra de Deus. Claro, você não vai de repente falar na presença da pessoa, que pode a pessoa não entender, né? Mas em espírito você pode repreender: sai, Satanás, em nome de Jesus. Nós não estamos chamando essa pessoa de demônio, nós estamos repreendendo o espírito que está induzindo aquela pessoa, soprando no ouvido da pessoa para a pessoa querer nos tirar do caminho. Porque o inimigo, o que ele faz? Ele usa aquela pessoa que você ama, você gosta, para te tirar o incentivo de adorar e servir o Senhor, para você não ir para a vida eterna. Então Jesus disse, está certo o que Jesus falou: se você amar seu pai, sua namorada, seu amorzinho, mais do que a mim, você não é digno de mim. Quando ele disse que você não é digno dele, o que é que vai acontecer com você então depois? Vai para o inferno. Não é isso que Deus quer. Ele quer que nós saibamos que Ele é tudo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quer viver essa vida na direção correta, fazer as coisas que vão dar certo, fazer as coisas na direção de Deus? Segue a Jesus de verdade. Só Ele tem a direção certa. Aleluia. O diabo engana, o diabo ilude, apresenta um prato de lentilha para você, apresenta coisas boas, mas lá ele está te armando o laço. Jesus não. Ele às vezes bota você no caminho mais apertado, mais difícil, vai te experimentando, vai te ensinando, mas lá na frente tu vai ver um portal aberto, as delícias. Aleluia! Eu tiro por mim e por vários testemunhos que eu já ouvi. Quem caminha com Jesus, caminha em caminhos apertados e difíceis, mas ele vai junto. Aleluia! A Bíblia diz que o caminho do Senhor é santo, o justo não vai cair nele, nem vai errar. O justo vai andar nele, o pecador vai cair no caminho do Senhor, mas o justo não. A pessoa que quer ser justo, quer fazer as coisas corretas, ele será abençoadíssimo, cheio da graça, cheio do poder, cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria de Deus, porque ele terá o Espírito Santo que vai conduzi-lo no caminho que o Senhor já traçou para ele. Aleluia! Porque a Bíblia
Bíblia diz em Provérbios: há caminhos que ao homem parecem caminho bons, caminho de vida, mas o fim é o caminho da morte. Em outra escritura, os passos do homem dirigido pelo Senhor. Quer ter uma direção perfeita de Deus? Sirva a Ele de verdade. Irmãos, nós gozamos de tantas coisas que Deus se manifesta aqui nesta terra, mas o que está vindo aí, irmão, vai ser um desconforto tão grande. Vai ser o contrário de tudo que o homem gosta nesta terra. Porque o que o inimigo está querendo fazer, irmão, é destroçar mesmo quem ficar aqui. Segundo o que Deus tem revelado, não haverá piedade nem com criança que ficar, nem com donzela, nem com senhora de idade, nem com papai e com mamãe. Irmão, não vai haver piedade, não vai haver ninguém que livre ninguém na grande tribulação. E bem-aventurado aqueles que ficarem aqui e conseguir passar e ter a vida eterna. Mas o pior de tudo, irmãos, é você de repente se encontrar naquele lugar, ou nós encontrarmos naquele lugar onde não tem mais esperança. Imagine você cair lá dentro do inferno, de repente a morte vem, te pega desprevenido, você não está bem com Deus, você está desconcertado com o seu irmão, você fica de mal com um, não gosta do outro, tem antipatia com um, de repente acontece uma coisa, Deus livre e guarde, né, que os irmãos nunca veio fazer isso, e ninguém que esteja aqui vem acontecer isso, mas de repente a morte bate na nossa casa e nós não estamos preparados, e quando abrimos os olhos estamos lá dentro. Lá dentro daquele lugar, acabou a esperança. Enquanto eu estava na terra, havia esperança, agora não tem mais. Eu estou caindo aqui dentro. E ali é só grito de horrores. Tem milhões, tem bilhões de gente. O irmão disse assim: irmãos, os gritos é tão ensurdecedor e horrível, de milhares de gente, é horrível. É horrível. 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 Deus é bom. Deus é amor. O Senhor, irmãos, Ele nos corrige porque ama. O dia que você não for corrigido mais, é porque Deus esqueceu de você. É porque Ele decidiu não querer falar mais nada contigo. Mas enquanto Deus te exortar, enquanto o Senhor te corrigir, barrar o teu caminho para você não prosseguir no seu erro, fazer você chorar, fazer você perder, e depois falar que você venha para mim, me busque. Você entenda de uma coisa: é porque Ele te ama muito. Ele chora por você. Irmãos, não foi só uma pessoa não. Na Bíblia está escrito, eu falei isso para os irmãos, cada pessoa que entra lá no abismo que o Senhor está ali olhando, o Senhor Jesus chora pelas almas que vão para lá. Mas de cada pessoa que se arrepende e fica firme, há uma alegria nos céus. Creiam nisso, irmãos. Saiba de certo, você não está servindo ao Senhor à toa. O teu trabalho não é vão no Senhor. O que o irmão faz, o que a irmã faz com amor, está escrito lá no seu livro. Para o dia da tua formatura, vai ser falado perante milhões de gente. Fulano fez isso assim para a glória do Senhor. Não vai ser relatado. O pecado é perdoado, fica aqui. O pecado é esquecido. O livro da tua vida vai relatar os benefícios que você fez, porque partindo na presença do Senhor, você só vai carregar as bênçãos. Não pode uma pessoa partir daqui salvo, levando lembrança de pecado, ou o Senhor aquele dia lembrar o pecado como há um ensinamento de uma doutrina que é antibíblica, porque a Bíblia diz que o justo é punido na terra. Deus mostrou isso lá no Velho Testamento, na história. Salomão construiu o templo em Jerusalém. Jerusalém representa o céu. Jerusalém quer dizer cidade de paz. O templo representa o céu, a vida eterna, a nossa casa. A Bíblia diz que não ouvia-se barulho no templo. As peças chegavam cortadas, perfeitas, iam montando o templo. O que significou aquilo? E a Bíblia diz que o templo foi terminado em 7 anos, exatamente. Está chegando o 7º período, nós estamos nele. O templo está terminando, que é a casa de Deus, que é a obra de Deus, que é a igreja de Deus. E vai ser montado lá em cima no céu esse templo, o templo espiritual. Então, irmãos, a Bíblia diz que era fundido num lugar barrento, onde tinha muita argila. As peças de prata, de ouro, chegavam prontas. Não se ouvia barulho de martelo, ninguém serrando dentro do templo. Pode ler a história. Deus me revelou, nunca ouvi pastor nenhum falar sobre isso, mas Deus revelou a mim o que significava aquilo.
significava, aleluia, que cada peça que compunha o templo que foi edificado, cada coluna, cada peça de ouro, cada cortina representa os membros, cada um do corpo de Cristo. Aleluia. E por não haver barulho lá no templo, significa que quando nós chegarmos lá para sermos colocados em nosso devido lugar, não haverá conserto, não haverá ninguém sendo moldado ou lapidado para ficar melhorzinho. Você já sai daqui puro. Glória, glória a Deus. Jesus confirmou isso lá no livro do Apocalipse, que ele diz: aquele que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Glória. Ele disse: aquele que vencer, eu vou lapidar ele depois, para ele ser uma coluna lá no templo do meu Deus. Não, você já sai daqui pronto, preparado, fundido na terra barrenta. Aqui a terra barrenta é aqui, ó. Aqui é a terra barrenta. Você é provado na carne, dentro desse corpo de carne, com aflição, com dor, com saudade, com tristeza, com dependência de um monte de coisa. Como disse o Senhor, já tinha nos revelado que lá em Gênesis o Senhor diz para Adão, não é? Por quanto fizeste isso, maldita é a terra por causa de ti. Vai nascer espinhos e cardos. Claro, a terra nasce espinhos e cardos, mas essa terra nasce também. Porque a Bíblia, o Senhor chama o homem de terra. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. E sarar também a plantação. Mas o homem, quem precisa ser sarado é o homem. Depois de um conserto, Deus sara o homem, porque Ele vai colocar o seu espírito no homem. Mas o homem precisa reconhecer, se humilhar, buscar a face do Senhor e mudar o caminho mau para o caminho bom. Chama-se se converter. Aí ele ouve do céu, perdoa o pecado e sara tudo. Sara a vida, sara o coração, sara o corpo, sara a alma, sara os problemas, sara o emprego, sara o patrão, sara os empregados, ele sara tudo. Porque a Escritura diz que Ele levou sobre si nossas culpas, nossas dores e as nossas enfermidades Ele levou. Mas se alguém está enfermo, se não for por provação, ou é por falta de fé, pecado. O pecado afasta o bem que Deus tem para nós. Aleluia. Irmãos, sabe por que eu estou falando até agora? Porque quando eu fui orar, o Senhor disse assim: levanta e continua falando. Eu estava em casa hoje, eu ouvi esse testemunho, chorei um pouco, eu não estava dormindo. Eu disse: Senhor, eu não tenho nada para falar para a igreja. Se o Senhor viesse em pessoa, se o Senhor viesse aqui em pessoa hoje, o que o Senhor ia falar hoje para a igreja? Me diz aqui. Eu abri a Escritura, acho que estava lá em Marcos, e disse: e o Senhor começou a falar muitas coisas por parábolas. Eu falei: não é, Senhor? Abre a sua boca que eu vou falar. Acredite se vocês quiserem, irmãos. Deus me preparou nessa tarde para falar tudo isso que vocês estão ouvindo. Deus não quer, meu, que ninguém de vocês se perca. E não quer que você se sinta tão seguro, sem humildade, sem reconhecer que você está errado. Aleluia. Ele quer que você reconheça antes. Olha que hoje pode ser até o último dia para alguém. Olha no que pode demorar Deus nos usar de novo. Aleluia. Deus não está fazendo isso toda hora em qualquer esquina, em qualquer igreja por aí. Deus está usando em alguns lugares. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amados e queridos, hoje eu pude entender uma coisa. Mais do que eu entendia, Deus tem um amor muito grande, vocês não têm ideia. Irmãos, Deus fez tudo para vocês têm roupa, vocês têm acesso a comida, a frutas, a inteligência, foi tudo Ele que fez. E o diabo tem ódio das obras de Deus. O diabo atrapalha você ter um emprego,
O diabo atrapalha você se alimentar direito. Você come muitas bobagens, fica passando mal, ele fica rindo da sua cara. O diabo não quer que você cante um hino, porque os hinos são de Deus, a Bíblia é de Deus, a palavra é de Deus, os frutos da terra são de Deus, os animais são de Deus. O diabo não quer que você faça nada que Deus ordenou. Ele tem ódio de Deus, ele tem ódio de vocês, ele tem ódio das coisas de Deus, ele tem ódio da igreja, ele tem ódio da pregação, ele tem ódio de mim. Uma vez o irmão Cid sonhou que um demônio me xingava, eu de tudo, era um demônio mesmo, ele viu um demônio horrível, me xingava de tudo quanto é nome, porque ele estava com ódio mortal de mim, por causa da palavra que eu prego. Interessante, né, você saber que um demônio quer te esganar, quer te pegar porque você é contra o reino dele. O triste é você saber que um demônio está rindo, abraçado com você, que você faz a vontade dele. Vergonha. Você está do lado perdedor, do lado dos derrotados. Estão todos eles derrotados. Eles só ganham quando encontram uma brecha, quando encontram um lugar, quando encontram pensamentos fracos, pessoas duvidosas nas igrejas, pessoas vaidosas, pessoas que não são, na verdade, firmes, são inconstantes. Uma hora de um lado, outra hora do lado lá. O vento sopra para lá, ele vai para lá. O vento sopra para cá, ele vai para lá. É como a onda do mar, como disse o servo do Senhor. O homem inconstante não vai receber coisa nenhuma, pois são como as ondas do mar. Mas nós temos que ser firmes e constantes, olhando sempre para diante, olhando para o alvo, olhando para Cristo, como disse o apóstolo Paulo. E é que esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigam para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A qual o justo juiz me dará aquele dia, não só a mim, mas a todos quanto amarem a sua vida. Será que todos nós amamos a vida do Senhor? Sabe o que significa amar a vida? Não é só desejar que Ele venha, não. Amar a vida é um processo. É amar a preparação, é amar a santificação, é amar a obediência, é amar a evangelização, é amar a oração, é estar envolvido num momento crítico da vida do Senhor. É hora de preparação, é hora de nós nos preparar, porque o Senhor vai tirar a igreja santa, obediente, remida da face da terra. E vai entregar as virgens loucas nas mãos do iníquo. Tudo bem, muitos irmãos têm a palavra, já conhecem bastante, mas o azeite acabou. Então a palavra não acende. Observe a palavra, fiquem do lado da palavra. Se nós pregamos a palavra, está junto conosco. Fique firme, de mão dada. Cuidado com aquela consideração de amigos e parentes. Cuidado. Amigos meus que não querem andar nos pisados do Senhor Jesus, eu não tenho consideração. Trata educadamente, né? Se puder ajudar, vou orar, mas eu não tenho afinidade com a pessoa. Eu aprendi com o Senhor Jesus. Antes de casar, Deus já tinha me preparou meu coração assim, nem com os meus parentes, porque eu descobri, Deus me revelou que foi Ele que me deu os parentes, foi Ele que deu a minha mãe, o meu pai, minha família, foi Ele que me tirou do interior, que eu sou homem de interior mesmo, foi Ele que me trouxe até aqui, foi Ele que deu tudo para todos. Como disse João Batista, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Deus deu tudo ao homem, então eu amo ao Senhor e tenho que amá-lo acima de tudo mesmo, porque tudo é dele, a terra é dele, as almas são dele. Diz lá no livro de Ezequiel 18 Ezequiel 18, a palavra do Senhor não falha, diz que todas as almas são dele. Aleluia. Diz aqui, é isso mesmo, aleluia. Versículo 4 que diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar essa morrerá. Todas são dele, ele criou tudo. Então as almas, por enquanto aqui na terra, tem tudo a ver com Deus. O nosso corpo tem a ver com Deus, porque Ele fez o homem a nossa imagem, a imagem e semelhança dele. Mas quando o corpo é rasurado, quando o corpo é riscado, quando o corpo é pintado, já não tem mais nada a ver com Deus. Quem já viu um anjo de brinquinho com uma tatuagem? Ou então quem já viu um anjo com um cabelinho amarradinho
Aleluia. Quem já viu um anjo de peito de fora muito forte, com camisa mostrando um físico? Quem já viu? Ninguém pode perguntar nas visões. Se apareceu, eu digo que é mentira. Todos os anjos da Bíblia que foram, apareceram com roupas resplandecentes e compridas, aleluia. Fechadas. Esse tema de crítica aparecendo até aqui com pelo aparecendo, irmãos, não tem nada a ver com Deus. Deus quer santidade. Sei que a palavra é difícil e pesada, mas Deus quer santidade. Porque a Escritura é muito clara: segui a paz com todos, não brigue com ninguém, não force ninguém. E a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Se não vai ver o Senhor, vai ver quem, irmão? O diabo e os seus demônios. Essa é a verdade. Para os irmãos que já estão aqui em casa mais tempo, a palavra é muito mais exigida do que aquele que está chegando. Isso é claro, nós entendemos isso. Quem muito for dado, muito mais se exigirá. Os varões precisam manter a santidade e aumentar. Santidade, é claro, não é só na roupa. Eu estou falando disso porque o corpo precisa ser santo. Mas, irmãos, nos negócios, não minta para ninguém. Não trate as coisas com ninguém sem acertar. Se não der para acertar naquele dia que você tratou, antes de chegar o dia, tu vai lá e conversa com a pessoa. Porque isso é o papel de um cristão remido que tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Não tem nada de ficar tratando as coisas para a pessoa sem cumprir. Tudo isso, irmão, é muito importante para nós, porque as pessoas que estão de fora, elas vão ver o nosso bom porte, o nosso comportamento, e algumas vão se animar em chegar para Cristo, o nosso lugar onde nós estamos servindo ao Senhor Jesus. Se a pessoa vê que você dá um bom testemunho, ela vai se animar. Quantas pessoas, já falei isso, já disseram para vocês e para mim inúmeras vezes: olha, eu digo que eu ser crente, eu quero ser igual ao Senhor. Pessoas de mais idade já dizem para mim, chamando o Senhor, eu quero ser igual ao Senhor. Muito bem. E vai ser assim. Isso é alegria. Ah, sim. Tem um bocado de gente que fica nos chateando e dizendo que nós estamos como velho, que isso e que aquilo. E que me importa que eu seja como velho, ou como velho, ou como novo, seja o que importa, meu espírito está renovado. A carne vai envelhecer mesmo. Mas Deus mostrou que a irmã escurinha, gordona, que foi lá para o céu quando o avarou ouviu a irmã era como um anjo, de branco, com a cor branca, reluzente, a pele reluzia, a pele parecia eletrônica, aleluia. Não era mais escura, nem tinha a falta da beleza, que ela não era feia, mas às vezes aos olhos de algumas pessoas a pessoa é feia. Lá no céu, irmãos, seremos todos bonitos, cheios de poder, passando por parede, passando por tudo. Essas barreiras acabam tudo aqui